Direto de São Paulo via satélite para todo o Brasil. Um espaço democrático para debate na sua TV. Começa agora com Brasil Debate. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais um CBD, o Com Brasil Debate, com as principais notícias do dia na sua TV comunitária e com convidados muito especiais. Eu recebo aqui o jornalista e advogado Sérgio Redó. Obrigado, satisfação, Redó. Um prazer, Guga, estar com você aqui, esse debate. E, inclusive, quero anunciar alguns amigos meus de falar, pô, eu vi você no debate e tal, discutindo com aquele cara do PT, não sei o quê. Que bom. Não era o nosso... o Ítalo Cardoso. Não, o prefeito de Guarulhos. O Eloy Petar. Aí eu falei, não, o Eloy é um petista, né? Mas você não bateu nele? Eu falei, mas você não quer saber no programa anterior. Anteriormente, no passado. Mas foi muito legal, parabéns. São os debates saudáveis que os canais comunitários promovem, democráticos, onde cada um pode dizer, né, o que pensa, e aqui não tem juízo de valor e nem censura. E eu recebo aqui o advogado, o doutor Marcel Camilo. Quando falou cara do PT, eu falei, não, o doutor Marcel não é do PT. O doutor Marcel é um cara progressista. Isso, um comunista, Guga. Obrigado pelo convite mais uma vez. Engrandece estar num programa como esse e poder debater as notícias do dia. Eu recebo aqui também apresentador de TV, empresário, né? Apresentou vários programas aqui na nossa TV comunitária, aqui em São Paulo, TV Guarulhos, entre outras. Fernando Carvalho, homem enciclopédia. Muito bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Prazer imenso estar com vocês, com o teu público e com os amigos aqui novamente para a gente promover esse debate franco e aberto que você sempre busca encontrar. Vamos lá, vamos começar, né, no último sábado, o registro final das candidaturas a presidente da República, e tivemos uma surpresa, né? Estava no União Brasil, por uma liminar judicial, voltou ao PRTB e se lançou candidato à presidência da República, mesmo inelegível, o Pablo Marçal. Pablo Marçal é candidato à presidência da República enquanto, né, tiver instâncias de recurso. Eu tenho aqui dois advogados que também já atuaram no eleitoral, vão poder falar, mas eu quero saber de vocês. Eu vou começar primeiro com o Fernando Carvalho. E aí, essa candidatura aí do Pablo Marçal, Fernando Carvalho? Bom, eu acho uma vergonha para o Brasil e para o nosso país perante o mundo todo. Se você tem uma candidatura inelegível, que inclusive ele recorreu e perdeu por unanimidade, ao meu ver, não tem onde buscar qualquer forma, qualquer maneira de se assanhar com uma candidatura. Eu vejo isso com algum projeto da esquerda para dividir a direita. Como é que é? Eu vejo isso praticamente como um projeto da esquerda nos bastidores atuando, enfim, com os recursos jurídicos possíveis a serem manifestados, e eu vejo isso uma vergonha. Mas peraí, o Pablo Marçal... que é da direita? Não é aquele que tomou a cadeirada do Datena, que é um cara de direita. Como é que o senhor fala que é projeto da esquerda? Olha, veja bem, a esquerda, o comunismo, o socialismo, ele não tem pátria, ele é apátrida, né? E, consequentemente, ele se compõe em cada momento que se faz necessário. O que eu vejo neste exato momento não é uma união com Pablo Marçal, mas é um projeto, é um míssil que está se lançando no mercado para dividir a direita, porque a única forma hoje de consolidar a derrota do outro candidato à direita, o Flávio Bolsonaro, é realmente você ter um outro candidato à direita mais forte, como é o caso do Pablo Marçal. Peraí, seu Fernando. Porque, bem, quer dizer, lança Caiado, lança Zema, lança Renan Santos. Isso é fácil de responder. Não existe outro? Não, isso é fácil de responder. Nenhum deles tem plataforma de lançamento. Nenhum deles tem capilaridade no mercado para efetivar. O Zema está com 2,5%, 3%, com todo esse estardalhaço que ele faz, etc. Aliás, eu tenho até uma certa admiração pelo Zema, pelo trabalho que ele fez em Minas Gerais, porque ele pegou o Estado completamente quebrado. Mas por que ele não sai dos 3% em Minas também? Porque ele não tem a capilaridade, não tem a eloquência. Não, mas lá em Minas, o pessoal conhece ele, votou nele, por que ele não cresce lá? Fácil de responder. Ele não tem a eloquência, ele não consegue, ele tem uma verbosidade
muito de A para B, muito unificado, ele não tem amplitude na sua forma de falar, e não tem a simpatia com o público e etc. Quer dizer, ele não consegue ter uma abordagem nem mesmo em Minas Gerais e também no Brasil todo. A grande verdade é o seguinte, ó, ele está com 3% e o Caiado mais ou menos por aí. Quer dizer, eles lançaram já de uma forma prematura a sua candidatura e não consegue se lançar num patamar mais alto. Então, a esquerda tem convicção, aliás, não só a esquerda, quase que toda a população que acompanha a política sabe que o Pablo Marçal ele tem uma penetração na internet muito grande, né? Ele tem um conhecimento, uma capacidade que faz com que ele dê multiplicidade às suas ações. Então, a única forma realmente de você acabar com o Flávio de uma forma definitiva é a candidatura desse cidadão aí. Para mim, por trás disso tem esse projeto da esquerda. Sérgio Redó. Então, eu quero cumprimentar a todos, né, principalmente meu querido amigo Fernando Carvalho, jornalista, empresário. A gente já teve a oportunidade de algumas vezes estarmos juntos em vários programas. Eu ouvi atentamente. Eu discordo no seguinte parâmetro, né? Primeiro que o Pablo Marçal, ele é um expoente como liderança no Brasil, indiscutivelmente. Ele é um homem em todos os lugares que ele chega, ele tem o espaço dele, ele tem um trabalho que ele realiza, ele é um dos empresários mais ricos do país, não é? Enfim, e ele, na verdade, está se expondo, e ele está se aproveitando, inclusive, nós estávamos comentando aqui, e foi da lavra do doutor Marcel, no sentido de que existe, dentro de toda a legislação eleitoral, e a gente, né, conhece um pouquinho esta área, você tem a questão do sufrágio, né, do direito do sufrágio livre, direto e intransferível do eleitor. E ele, quer queira, quer não queira, ele aparece numa eleição que quase ganha eleição na cidade de São Paulo. Só não ganhou em virtude daquele fato de o Datena, né, o da Pena, ele infelizmente ter dado aquela cadeirada lá por desequilíbrio emocional, né, e de repente o que acontece? A oposição, juntamente com a situação do Ricardo Nunes, aliás, o atual prefeito de São Paulo, com muita elegância, com muita tranquilidade, soube administrar tudo aquilo e ganhou na vantagem. Mas o Boulos, correndo por fora, ele teria, o Pablo Marçal teria esmagado o Boulos, esmagado nas eleições. E se vai o Ricardo Nunes, com todo respeito, Ricardo, gosto de você, está fazendo uma excelente administração, é um grande prefeito, está demonstrando ser um estadista, porque realmente ele está sabendo conduzir os problemas da cidade de São Paulo, o problema da Cracolândia. São gigantescos, né? Gigantescos, né? E meu saudoso líder, Paulo Maluf, ele dizia o seguinte, que São Paulo, se não fosse transferido à capital para o centro geodésico do estado, São Paulo seria uma cidade ingovernável. E é ingovernável, não é? Então, veja, o que eu sinto com a questão do Pablo Marçal, ele está se atirando, não acho também que chegue a tanto desse plano diabólico. Não, é ele. E outra, cá entre nós, né, com todo respeito, meu ilustre amigo Pablo Marçal, toda vez que Vossa Excelência se lança, vende mais livros e cursos. Pix também. E Pix, né? A quantidade foi o único candidato na história da cidade de São Paulo que saiu candidato e, ao invés de ter que gastar, ele ainda arrecadou. No Brasil, né? No Brasil, né? Eu acho que no mundo, né? No mundo. Não. Calma, vai chegar a sua vez, deixa o Sérgio Redó. Então, calma, concluindo, esse é um aspecto importante. E aí, Fernando, eu penso assim, na verdade, a gente tem aí uma situação também extremamente inovadora, né? A direita, infelizmente, quer dizer, você vê, a gente respeita, o Ronaldo Caiado tem o nome dele, tá certo? Tem estilo dele, ele tem empatia popular, indiscutivelmente, que não é o caso do Zema. O Zema não tem carisma, não tem empatia, não tem nada. Tem nada. O Zema é um amorfo. E ele só conseguiu ser governador de Minas por causa do desastre do PT em Minas, que acabou com tudo. Destruiu. Terra arrasada. Aí o povo falou o seguinte, não, nós temos que pôr alguém. E esse alguém de maior confiabilidade, nem a Dilma ganhou lá. Nem a Dilma. Sim. Tá certo? Então, veja, na verdade foi o Zema. O Zema depois conseguiu administrar, ele é um grande administrador, está aí
de todos os candidatos, ele é o segundo mais rico. Mas dar um dado, e é importante, porque a gente falou que o Zema não performa em Minas, e realmente não sai desses 3, 4%. Já o Caiado, em Goiás, tem 33% contra 27% do Flávio. Então, aí tá uma diferença brutal. Mas é por causa da liderança do Caiado. Exato. Indiscutivelmente. Mas se o Zema tivesse sido um bom governador de Minas, desde a época do movimento, desde a época do movimento ruralista, o Caiado sempre foi atirado. E eu tenho a terceira vez, a segunda vez que ele está sendo candidato a presidente da República. Já vai pedir música no Fantástico. Perdeu então, veja, vezes. Na verdade, tem toda essa movimentação que isso faz com que, infelizmente, continue essa bipolaridade Lula, Flávio, Bolsonaro. Infelizmente. Por quê? Porque se a direita se unisse, pelo menos... Veja, o Ronaldo Caiado mete o pau no Flávio. O Zema mete o pau no Flávio. Sim. Quer dizer, ao invés de eles terem uma estratégia não política, mas pelo Brasil. Porque agora o que está em voga é o Brasil. É a continuidade do desenvolvimento, do crescimento, da estabilidade, de tudo que nós perdemos. Agora, de todos que vocês citaram, o que está melhor é o Renan Santos, né? É outro engodo. O Renan Santos é uma piada. O Renan Santos, com todo respeito, colega, Vossa Excelência é uma piada. É uma piada. Bom, por quê? Porque ele começou... Vamos deixar o professor Ele falar. começou no PT. Ele começou no PT, abusou do PT. Aí, quando viu que não ia conseguir nada, foi pro bolsonarismo, se levantou no bolsonarismo e agora ele é um candidato independente por um partido que não existe também. O que é missão? Missão de quê? Doutor Marcelo Camelo, agora é a sua vez. Lançou a Só não perde o fio da meada. Lançou a candidatura, o senhor Renan dos Santos, em frente à faculdade ao Largo de São Francisco. Da onde ele se formou. Isso. E onde ele é uma vergonha como jurista. Ele é uma vergonha. Ele é uma vergonha. Ele é uma vergonha. Bem colocado pelo nosso nobre. Um cara que se formou e não conhece o que é trânsito em julgado de uma sentença para dizer sobre condenação, que passou por uma faculdade de direito, eu gostaria... E do Largo São Francisco. Das melhores do país. Eu gostaria de perguntar entre as 100 melhores do mundo. Eu gostaria de perguntar ao professor de constitucional dele qual a nota que ele daria ao seu Renan Santos hoje, efetivamente. Mas voltando ao Pablo Marçal, vamos lá. Isso, o que eu acho é o seguinte, eu acho que existem dois pontos que a gente pode discutir. A gente pode discutir, como bem disse o Redó, que é a questão jurídica. Ele tem todo o direito de recorrer, o direito está aí para isso. Se você não gosta do direito, manda mudar o direito. Mas enquanto o direito estiver aí, ele vai ser utilizado e é o que ele está fazendo. E a segunda parte é o escárnio, que é isso. Né? Aí nós vamos falar de outra coisa. Aí não é direito, aí é escárnio. Esse cara participar de qualquer tipo de eleição, trata-se de um escárnio. E isso vai do escárnio dele, vai do escárnio da filiação do Flávio 2, 3 dias antes da propositura da candidatura e ter que isso voltar. Tem que se descobrir quem fez isso, gente. Não pode se brincar com o TSE, não pode se brincar com uma eleição. E é o que se faz. De presidente da República. De presidente da República. Se isso saiu do gabinete do Flávio, se isso foi um problema da missão ou de quem é que seja, tem que ser descoberto, gente, pra gente não passar mais vergonha. É vergonha. É vergonha. Nós passamos por uma questão vergonhosa. E aí, aproveitando já a frase do Redó, que ele diz assim, a direita não se une pelo Brasil. Eu gostaria de saber quando foi que a direita se uniu para qualquer coisa que não fosse os interesses individuais na história do país. Do país. Quando foi que a direita se uniu nunca. pelo Brasil? Se une por pautas pessoais, se une por grupos. Mesquinhez. E é por isso que a direita tem muitas dificuldades aqui. Aí surgem algumas figuras, efetivamente, uma delas hoje presa, inclusive, né, presidente da República, que é exatamente isso, é o escárnio. A gente vai pro lado. E eu falo isso com muita cara, porque todo mundo sabe que eu sou de esquerda, mas eu falo isso, a esquerda do Brasil, se ela se assemelhasse a um pouco à esquerda europeia, eles teriam muito mais êxito que hoje. Porque talvez a direita europeia seja muito mais próxima dos partidos progressistas do Brasil do que efetivamente de direita. E não consegue realmente. Então, assim, é muito difícil. E independente de partido, o que a gente está discutindo aqui quando a gente fala de Pablo Marçal, a gente está discutindo a coisa mais importante que tem para o povo, que é a eleição. É a única coisa onde é democrático. O voto do rico e o voto do pobre, ele vale exatamente o mesmo. O mesmo peso. É o mesmo peso. Não é possível que tenham figuras nefastas que façam parte desse circo. E aí eu incluo Pablo Marçal, Renan... Todas essas figuras são nefastas à política brasileira. Com todas as ressalvas ao Caiado, mas disputou 3 eleições, vai perder a terceira, vai pedir música no Fantástico, mas é político.
O Zema, para mim, é uma catástrofe. Eu não sei quem foi, eu não sei quem inventou isso. Um governador que fala ovo, ele não podia ser governador, né? Que se ele não sabe que é ouço em vez de ovo, ele não pode governar um estado. Outra lenda é a história de não que ele... Não sabe conjugar nem o verbo. Isso, né? E aí complicou. E aí assim, porque ele pegou porque tava ruim. Agora, eu quero saber onde está essa majestade toda da coisa. Ele foi o último a aderir, junto com o Tarcísio, à renegociação da dívida do Estado. Ele implicou isso em mais de 30 bi, o Estado de Minas Gerais. Como o Tarcísio, 9 bi em São Paulo. Porque estavam fazendo jogo duro com o governo e não aderiram rápido. Isso foi o grande calo dele do Haddad no debate. Isso. Foi a hora que Segundo ponto, aumentou a dívida. Teve abatimento de dívida e aumentou a dívida. E aí nós estávamos falando, porque o Pablo Mossal aumentou, ele foi... Não, o Zema também aumentou. Deu isenção para os familiares em Minas Gerais, no banco dele, aumentou o patrimônio, né? O seu Nicolas aumentou. O seu Nicolas aumentou em 1000%. Mas o Nicolas não é bolsonarista? Mas os maiores aumentos estão, inclusive, do lado deles. Então, assim, quer dizer, não essa história de aumentar... que não aumenta patrimônio? Outra coisa. Não, mas eu tô te dando um enfático. Um dinheiro bem investido. Com o máximo respeito, pegando o gancho do meu querido amigo Fernando, os deputados do PT, eles entram tudo com carroça, bicicleta, e saem com um Lamborghini, casa em Miami. Sim. Mas se o parâmetro é esse, então, os direitos, então, estão saindo com jato, estão saindo com foguete. E acharam esses dias um jatinho do Volcário perdido no Paraguai? No Paraguai, Pois é. Mas eu acho que a questão de entrar pobre e sair bilionário é 0,5% do problema do Brasil. A verdade é a destruição dos fundamentos econômicos do país que estão em franco... No lixo. Um lixo, o endividamento do PIB a troco de nada, porque existe um pequeno raciocínio. Você faz um empréstimo no banco para comprar uma máquina para sua empresa. Então, o que acontece? Vamos supor que isso aí dê certo. Você comprou uma máquina, aumentou a produtividade, vendeu mais, etc, etc. Então, esse endividamento pontual te trouxe uma vantagem interessante. Qual é a vantagem do endividamento do Brasil hoje? Nenhuma. Nós estamos chegando a 100% do PIB a troco de absolutamente nada. Você falou assim, olha, eu vou endividar o país porque eu vou desenvolver submarino atômico. Bom, pelo menos você tem tecnologia, mas para melhorar a educação, você tem uma série de subprodutos em qualquer cadeia produtiva importante, qualquer uma. Vou desenvolver a indústria militar brasileira, vou desenvolver isso, ou vou desenvolver aquilo, tal, a troco de um endividamento. Muito bem. Hoje não. O endividamento hoje é para gasto supérfluo. Gasto supérfluo, custos operacionais. Quais são os gastos supérfluos, Fernando? Olha, eu acho que são todos. Quer dizer, veja bem, olha, tem o seguinte, por que o juro no Brasil está nessa faixa? É bom lembrar o seguinte, que quem consolida o juro é o Banco Central, ele é consolidador. O que significa isso? Quando chega de manhã às 10 horas da manhã, o governo começa a vender título, porque o governo brasileiro está quebrado. Então é o seguinte, se o governo oferecer 0, abaixo, eu não quero que você está quebrado. Sobe o juro aí, senão eu não vou comprar o seu título. E aí, velho? Mas então, se você joga ele para baixo, veja bem, o juro no Brasil, há algum tempo atrás, era 2,5%, 3%. Quando veio a Covid, destruiu toda aquela estrutura razoável no mundo todo. Eu acho que o Bolsonaro, inclusive, cometeu, ao meu ver, um erro grave. Ele ficou muito temeroso de tudo que podia acontecer e ele colocou 8% de base monetária no PIB brasileiro. Foi uma das maiores bases monetárias aumentadas artificialmente do mundo. Do mundo. Quer dizer, você pega 8% do PIB de um país, é muita coisa. É muito dinheiro. É muito dinheiro, exatamente. Eu achei que ele exagerou. Aí o que acontece? Mas não tinha o Paulo Guedes tem hoje... Mas espera um pouquinho, mas eu tenho que fazer uma defesa. Então faça. O único país do mundo, todos tiveram déficit. Todos. Estados Unidos, China, Alemanha, Inglaterra, tudo. O único que teve 1% foi o Brasil. Sim. E depois, em seguida, o Paulo Guedes veio a ser considerado o mais importante e o melhor... Muito bem gerenciado. Ministro da Fazenda do mundo. E não dito por revistinha, dito pela maior revista de economia do mundo. Então é o seguinte, nós estamos falando, pegando um gancho novamente, nós estamos falando de corrupção,
do deputado que chega pobre lá com a carroça, como você falou, e sai com Lamborghini, etc, etc, que é uma maneira meio generalizada isso, mas ao meu ver isso aí é 0,0 do que só. A destruição dos fundamentos econômicos do Brasil está levando todas as empresas, até aquelas que desfrutam de algum oligopólio. Braskem está quebrada. RJ da Casas Bahia com 10,7 bilhões. Essas ainda são as empresas da ponta. A Companhia Siderúrgica Nacional está ferrada, está mal das pernas. Como? A Cosem. Exato, Cosem. Essa daí está com 80 bilhões de dívida. Bilhões RJ. Exatamente. Generalizadamente. Quer dizer, está explodindo completamente a dívida interna do Brasil por problema de gerenciamento, por gastos públicos sem fundamento, sem trazer produtividade. Vamos fazer uma defesa à Cosem, que é por causa do petróleo, né? Sim. Quer dizer, o aumento do petróleo. Quer dizer, como você... voltando, o raciocínio básico, ele é simples. Você compra uma maquininha para sua empresa, ela gerou produtividade, esse endividamento foi saudável, certo? Ele trouxe alguma coisa. O que você tem de saudável nesse endividamento do Brasil? Nada. Então, mas por quê? Absolutamente nada. Porque é a política econômica do governo. Porque é déficit atrás de déficit, ou seja, na verdade, a conta corrente do Brasil, ela é superavitária e, na verdade, nós, não precisa ir muito longe, até há pouco tempo, nós tínhamos 300 e tantos bilhões de dólares, tá certo, de economia, de poupança. Hoje, é pouco mais de 150. E tem uma coisa, 1 trilhão é a nossa dívida, 10 trilhões... Não, esse dado do senhor está incorreto. Inclusive, nos últimos 3 anos, entrou em base, por investimentos externos no Brasil, entrou em base por 80 bilhões de dólares por ano de investimento no país. Segundo, a dívida do Brasil, a dívida primária do Brasil... Mas é por causa do juros. Não, mas isso isso não é dinheiro para produção, isso é dinheiro para investimento de mercado. O mercado, giro... É que nem, você é o Warren Buffett. Você chega e fala, pera um pouquinho, o Brasil está pagando 1,6 de juro. Não, nós estamos falando... Joga lá, mete 10 bi. Estamos falando de investimento direto, investimento direto. Indústria automobilística, indústria... Está quebrada a indústria automobilística, para, mestre. Gente, 70 bilhões. Imagina, a BID está investindo aqui. A BID é a única que está investindo aqui. A chinesa não conta, segundo Por favor, Então vamos lá. A BID está investindo no mundo inteiro. Então vamos lá. GM está investindo aqui. GM está investindo aqui. Volkswagen está investindo aqui e não são chineses. Mas não tem problema. E quanto à dívida, tem que ficar muito bem claro, é que enquanto houver remuneração aos bancos do dinheiro parado em caixa, nós vamos ter déficit. Agora, o que eu acho engraçado é falar de investimento dentro dessas circunstâncias, se o mundo inteiro e o mundo ocidental que tem dinheiro tem endividamento alto. Estados Unidos, Alemanha, Japão, todos eles têm. É o maior investimento do mundo. Todos eles têm. Sabe quanto é o déficit americano? É o dobro do PIB. É o dobro do PIB. Sabe quanto que é o chinês? 3. O maior 3 vezes o PIB. O maior endividamento do mundo é da China, não é dos Estados Unidos. Isso. Por quê? Exatamente. Eles, até o momento, estão usando dinheiro para investimento e ter domínio econômico mundial. Esse é o objetivo deles. Estão comprando dívida de todo mundo. Comprando dívida de todo mundo. Agora, eles detêm 30% da dívida americana. Com relação à indústria automobilística, nós temos decretos especiais do senhor... Luiz Inácio Lula da Silva, não é isso? Isso. Desse cidadão que faz decreto isentando todos os impostos de importação dos carros chineses, que estão quebrando a indústria que está aqui. A Anfávia fez uma declaração, uma carta aberta nos jornais, nas redes sociais. Porque ele estava querendo renovar o contrato com as empresas chinesas. Isso. E o que as empresas chinesas fizeram? Eles estão no bem bom. Eles abriram indústrias aqui, que era a reclamação da Anfávia. Claro, óbvio. A indústria que eles estão é de uma letargia, vem tudo pronto. Você vê o caso da BID na Bahia. Não precisa de decreto. Uma bruta indústria maravilhosa, vamos contemplar. Abrindo outra aqui em São Bernardo do Campo. Então, mas a da Bahia, são 2.000 empregados, já chegaram lá 1.900 chineses. Não, Redó, isso é fake news, Redó. Não é fake news, tá Redó. Lá, a chinesada está lá. Fake news, Veja, na Bahia já tem duas cidades que é administrada por prefeito chinês. O projeto petista... Prefeito chinês. O projeto petista automobilístico não vem... Mas foi eleito pelo povo, Redó?
Lógico que foi eleito. Espera um pouquinho só. O projeto petista no setor... Mas a gente sabe como é conduzido esse eleitorado. Né? O projeto petista no setor automotivo brasileiro não vem de agora. Não. A Dilma, quando fez o parque industrial lá em Goiás, para trazer aquelas empresas todas, Maquila, tudo pronto, exatamente, porque lá tem 300 funcionários e produz carro lá em Goiás, entendeu? A internet está dizendo que é boato. Antes vou passar aqui para o Sérgio Redó para poder... Aí fica difícil. Se a gente tem que lidar com fake news aqui, com informação... Agora, por que ele faz um decreto isentando impostos? Porque ele é presidente da República. Ah, então... Porque ele é presidente da República, ou ele é amigo Porque ele é presidente da República. Ah, então... Ué, mas como presidente ele pode ser ineficiente? Não, mas... Então questione a ineficiência dele. Ué, aqui em São Paulo, o Tarcísio mandou pôr dinheiro no Banco do Vorcaro, no Master, do Fundo de Previdência dos funcionários, da PM, mandou pôr o dinheiro da PM no banco Digimaster, do presidente, do dono do partido dele, e ele, por decreto. E aí, como é que faz, Fernando? Pô, a Anfávia faz uma publicação. Peraí, você disse pra mim o que vai fazer por amizade. Eu tô explicando pra você. Se isso é uma questão de amizade, se você quer dizer que isso é uma questão de amizade, nós estamos falando de altos investimentos no país, com indústrias no seu país, eu tô dizendo de coisas que não é indústria. Eu tô dizendo que o governador de São Paulo mandou botar dinheiro da Previdência no Vorcaro. Mandou botar da PM. Bom, mas aí é desinformação, né? Desconhecimento. Foi do fundo de pensão lá do Rio de Janeiro. Não, aqui de São Paulo também. Aqui a PM botou no Digimais, que é o banco do Bispo Macedo, da Universal. Sim. Mas isso tá em todos os jornais. Isso não tem nada fora. Pô, Guga, por favor, procura aí que eu não gosto disso. Não, mas eu não estou falando... Vocês ficam discutindo eu vou procurar aqui. Eu não estou falando a questão da corrupção só. Eu estou falando... Não estou falando da corrupção, estou falando de administrar. Da estratégia econômica que nós temos hoje. Tá certo? Que está levando o país completamente para o fundo do poço. Já estamos. Engraçado. O mundo não diz isso, mas a gente diz isso. É muito engraçado isso. Mas... É só você perguntar, vamos lá, procura aí, Google, a FMI. O que o FMI diz da economia brasileira? O que o Andrés Esteves declarou a semana passada sobre a economia brasileira? O André Esteves, desculpa. O André Esteves declarou. Inclusive o grande ídolo do Redó, que é o seu Paulo Maluf, essa semana fez uma declaração de amor ao Lula, dizendo que o Lula é um excelente candidato à presidência da República. Por que todo mundo quer o Lula, hein? Hã? Por que todo mundo quer o Lula? Você devia perguntar pro Maluf, por exemplo. Não, todo mundo não, porque pelo que eu entendo, nem você nem o Redó querem o Lula. Não, então não é todo mundo. Mas isso é de menos. O que é demais é o Centrão se juntar ao Lula, né? Não, mas o Centrão se junta a qualquer coisa. O Bolsonaro, quando não conseguia governar, ele levou o Centrão pra dentro. O chefe de governo dele era o Ciro. Não estou entendendo, não entendi a colocação. Não, mas por que antecipadamente o Kassab já falou que nós estamos com o Lula porque o Flávio... Não, ele não falou isso, ele não falou isso, ele falou que o Flávio vai perder. Exatamente. Aí é uma outra coisa. E ele elogiou o Lula. Mas o ídolo do Redó elogiou o Lula, o Paulo Maluf elogiou o Lula. Não, eu vejo Mas eu acho que ele elogiou. Elogiou o Lula mesmo? Não, eu não sei disso. Eu também não ouvi nem nada. Até porque, com todo respeito, ele está com 95 anos, está evitando de falar, enfim, por causa... Faz tempo que eu não vejo dos problemas dele. Agora, o que ocorre é o seguinte, veja, eu admiro o ex-prefeito, o ex-governador, por tudo que ele fez, não por tudo que ele fala. O que ele fala, para mim, pouco importa. Agora, mas o que ele fez, por exemplo, é altamente valioso. Esse Estado não existiria sem o Paulo Maluf. Sim. Você não anda 10 quilômetros sem ver uma obra dele até hoje. E essa cidade não teria a menor possibilidade de locomoção na cidade se não tivesse as obras do Paulo Maluf. Tanto que a petezada vive brigando por causa do Minhocão. Por que não demoliu até hoje o Minhocão? Demole o Minhocão, acabou. Deus me livre. Você não anda mais em São Paulo. Pronto, tá aí. Não anda mais. Você entendeu? Então, uma coisa é o blá, 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 que a petezada adora. Blá, 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 criar... Mas olha, eu acho que falar do PT generalizadamente... Também não fica legal, eu tenho grandes amigos, é verdade. Você falou bem, eu gosto do Fernando, porque o Fernando é moderado. A grande verdade é a seguinte, não, é verdade. O que interessa no PT é o seguinte, tem gente boa em todos os partidos. E tem canalhas também nos outros partidos. Isso aí não tem dúvida. Todo lugar. Mas isso aí, pelo amor de Deus, isso aí tá fechado, fechou. O que interessa quando você fala do PT é o seguinte, olha, 80% da população brasileira está endividada.
quebrada. As empresas estão tudo em RJ, de uma forma generalizada. Quer dizer, de onde vem isso? Não, é isso que interessa. Não, Fernando, não. A Natura Natura nunca vendeu tanto, a Cacau Show nunca vendeu tanto. Não, isso é bobagem. Agora, o engraçado é o seguinte, no Brasil é sempre assim. É sempre assim. O empresário falha e o problema é do governo. Quando ele tá bem, ele não quer pagar imposto. Mas todo esse povo está falhando? Todo esse povo está falhando. Óbvio que está falhando. As americanas deram um golpe no mercado. Americano é o quê? É público? Não. É o quê? Não, os 3G, lembra dos 3G? Isso, então é o que eu tô falando, gente. Olha só, ficar discutindo... Sabe que com esse juro, qual é a empresa que fica em pé? Só pega dinheiro com juro quem não tem capital para trabalhar, gente. Mas a maioria não tem. A maioria não tem. Mas nem a General Motors tem. Nem a Ferrari tem. Mas a General Motors tá pegando dinheiro? No mundo inteiro. Aonde? Sempre. Aonde? Desde quando ela existe. Quando? Aonde? Fala. Quando? Não, desde que existe. Isso aí é muito... dados, vamos no dado. Pega onde, gente? Pega no quê? Pega como? Imagina, todas as grandes indústrias mundiais fazem os seus investimentos baseado em empréstimo. A GM quebrou nos Estados Unidos e não quebrou no Brasil. Quem ajudou a recuperação, inclusive, da GM americana foi o Brasil. Agora, eu posso dar uma informação para o senhor. Claro, sou apto às informações. O Brasil é o melhor lugar do mundo para se ganhar dinheiro, não para trabalhar. Para se ganhar dinheiro. Porque hoje você tem uma fluidez de dinheiro no Brasil feito pelo governo que está girando mais ou menos em 35%. 35% você tem dinheiro no Brasil girando e flutuando isso devido ao processo monetário que o PT faz, tá certo? E isso é excelente para se ganhar dinheiro, não para trabalhar. Mas espera aí, se ganhar dinheiro como? Seja mais explícito, seu Fernando Carvalho. Não, olha, você tem, o Brasil é um país hoje feito para você navegar, não é feito para você trabalhar e produzir. Tá certo? Então, quem se movimenta mais em negócios do que em produzir, aqui é o melhor, para mim é o melhor lugar do mundo. Eu acho o governo do PT... você diz em negócios. Mas deixa eu entender. Para se ganhar, olha, você fazer intermediação de negócio, porque você tem uma fluidez hoje de dinheiro muito acima que tem a Alemanha, por exemplo. Só para você ter uma ideia. Tá certo? Agora, quem tem estrutura para pagar de grande porte, esse está indo para o Paraguai. Ou está fechando ou está quebrando. Você escolhe. Indo para o Paraguai. Quem que está indo para o Paraguai, Fernando? Por gentileza. A maior indústria de tênis que fabrica para todas as marcas. Então, não é marca fake news, não, tá? Quem fabrica, os fabricantes das marcas das marcas internacionais licenciadas no Brasil, está se mudando para o Paraguai. Não, ela não está se mudando para o Paraguai. Ela está montando uma unidade, montando uma fábrica lá. Ela está montando uma fábrica lá. Dentro do processo... Mas espera aí, doutor, não era para eles estarem aqui? Mas por que estão indo para lá? Um processo de expansão. Mas por que não expande aqui? Simplesmente porque é um processo de expansão. Expansão. Você não faz em Foz do Iguaçu, faz do outro lado. Imagina, transferindo a fábrica. Isso. Mas vai para o Paraguai. Eu acho que todo mundo devia ir para o Paraguai. Mas lógico. Acho que todo mundo devia ir para lá. E aí fecha o Brasil. Inclusive, a indústria farmacêutica. O bom é esse, porque eu escutei do redor agora, fecha o Brasil. Um país de 10 milhões de habitantes, onde o consumo, onde não tem infraestrutura básica, porque o governo não consegue investir. Efetivamente vai fechar o Brasil. Se fechar, começando agora. Fecha a fronteira. Vamos fazer o seguinte, fecha a fronteira. Onde não tem indústria básica lá? Infraestrutura? Você conhece o Paraguai, por exemplo, não tem eletricidade? Isso? Pouca eletricidade, não, eles pouca indústria. Por causa da Itaipu, não. Mas tem a parte deles. Que é a parte deles que nós construímos. Que nós construímos e que hoje eles vendem um excedente absurdo. Isso, para o Brasil. Absurdo para nós. Nós compramos a energia dele. Estrada ruim, água quem complicada. fez essa negociação foi o Lula no segundo mandato dele. Você sabia que o Paraguai desfruta das duas maiores hidrelétricas do mundo, sem ele ter feito nenhuma deles. Sem ele ter feito nenhuma delas. Tudo bem. Sabia que é duas? Sem feito nenhuma delas. Pera um pouquinho. Sabia que é duas? Não é uma? E daí? Qual é a outra? Corpus. Corpus. E? Não sabe. Bota no Google aí. A Corpus é da Argentina, porque a Argentina tem binacional com o Paraguai que chama Corpus. E o Brasil tem binacional que chama Itaipu. As duas maiores da América Latina toda, o Paraguai desfruta. Isso.
sem ter colocado um centavo. Sorte dele. Mas sempre foi um país pobre, né? Isso. Agora não é formado mais. Continua sendo um país pobre. Sabe por quê? A gente tem que pensar numa coisa. E aqui leva-se em consideração. E o fato é o seguinte, você tem um país como o Brasil, considerado uma das 10 maiores nações do mundo. Então você vai pegar Brasil, Paraguai, Bolívia, Colômbia, não sei o quê, isso é tudo um país país com que todo não respeito, tem, mas... com todo respeito, mas são países como nós somos considerados pelos europeus como o único país de destaque na América Latina, mas ainda somos, na verdade, em desenvolvimento, em crescimento, não sei o quê. Blá, blá. Então, veja, eu acho que é justo. Da minha opinião, é justo. Eu acho que o Brasil nós ajudarmos o Paraguai, até para não haver o êxito, tá certo? Da imigração. Sim, mas... O que está acontecendo hoje na França? O que está acontecendo na Espanha? Sim. Muita legislação lá também. Não, e outra, você vê hoje a França, você vê os Estados Unidos, o Nova York é administrado por um prefeito islamita. Não é? Já um governador também vai ser de 2 ou 3 estados são islâmicos. Eu acho que o Brasil cai um pouco na frase do David Rockefeller. Né? Sim. O Rockefeller falou assim, o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo mal administrada. Exato. Eu acho o Brasil um dos melhores países do mundo. Mesmo sendo mal administrado. Mesmo sendo mal administrado. E o governo atual, na verdade... você tem uma fluidez de dinheiro hoje no Brasil de 35%, sem produzir para isso. Isso faz com que nós sejamos o melhor lugar do mundo para você fazer negócio. Não ser produtivo. Mas isso não é bom? É bom para quem tem a capacidade intelectual de fazê-lo. Tem aí um ranking dos economistas do mundo que dizem que os 2 maiores economistas, os 2 maiores ministros da Fazenda e presidente do Banco Central que o Brasil teve foi o Henrique Meirelles e o Roberto Campos, como ministro da Fazenda. E eu ouvi, não é, o nosso ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, ele falar uma coisa que é interessante, que até é bom a gente falar aqui. Esse é uma notícia... Chama o Meirelles. Ele falou uma coisa interessante. Você sabe por que o Brasil tem ainda uma economia estável? Porque já era para a gente estar em deflação, já era para a gente estar com milhões de problemas. Porque o máximo respeito ao doutor Marcel, que é uma pessoa equilibrada, e tem uma coisa, e ele luta por questões de convicção pessoal. Ele não precisa de PT, ele não precisa de nada disso. Tem o escritório dele, tem a vida dele, mas é uma convicção pessoal. Ele é comunista. O que eu respeito um dos maiores comunistas. O Marcel, comunista. Então, e um dos que eu mais respeitei foi o Oscar Niemeyer, pô. Esse sim era comunista por essência. O Marcelo, o que eu gostava mais do Oscar Niemeyer, ele usa sapato Louis Vuitton, gravata, não é? Hermès, entendeu? Então, mas não é o cara. Eu tive a honra de ir à residência do Oscar Niemeyer. É uma coisa impressionante. Quem fez voto de pobreza não foi Marx, foi São Francisco de Assis. Só vamos deixar claro. Karl Marx era casado, exatamente. Isso. Vamos deixar claro que é isso. Sempre lembrando que nenhuma ideia do Karl Marx deu certo em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo. Então, mas quais as ideias de Karl Marx que não deram certo em nenhum lugar do mundo? Você leu Karl Marx? Eu leu alguma coisinha. Não, mas você leu Karl Marx? Não, Karl Marx fala de comunismo e de liberalismo. Você defende, né? O quê? Você defende o decálogo do Karl Marx? Gente, olha só, o Karl Marx ele fala muito mais sobre liberalismo do que comunismo, gente. Leiam os 80 páginas do livrinho dele e entendam o que ele fala. Eu nasci com vários defeitos, como todo ser humano. Então, eu nasci sem a utopia. Né? Então, sem a utopia, eu não vou conseguir interpretar Karl Marx. Né? É verdade. Pode ser. Não, mas pode ser. Doutor, teve gente que não tinha utopia. Elogiei pra caramba, mas agora você pisou, hein? Não. Todo Karl Marx, pelo amor de Deus. Se você me dissesse... Se você lê Karl Marx junto com o e quando você vai entender que ele não fala de socialismo, ele fala muito mais sobre o capitalismo do que efetivamente. Ele fala sobre o a mais-valia, a necessidade de que o produto, não é, do lucro seja dividido. Isso é uma coisa impossível. Não existe. Impossível, ninguém faz isso. Claro. Nós que somos advogados, você divide o lucro que você tem dentro do seu escritório, você reúne todo mundo e fala, pessoal, hoje entrou 500 mil. Mas você detém algum meio de produção?
Lógico que temos. Qual? Intelectual. Qual meio de produção que você Intelectual. Você tem uma estrutura... Redor, olha só, por isso que eu falo, não dá para discutir Marx para quem não leu Marx. Marx fala de meio de produção efetivo. Não é sobre a sua banca boa, a minha banca boa, eu tô falando em prestação de serviço, mas não se trata de prestação de serviço. Nós vamos falar sobre indústria. O que nós estamos falando exato, sobre produção mineral, sobre produção agrícola. O que nós estamos falando é de Elon Musk, o que nós estamos falando é de 3G. São desses caras que nós estamos falando, não de nós. Aqui é todo mundo igual. Por melhor sucedido que a gente seja efetivamente, nós somos meros prestadores de serviço. Nós somos tão pobres quanto o Gari. A única diferença é que nós somos uns pobres premium. Vamos demorar mais para ter dificuldade. E o Gari vai ter logo. É só essa a diferença. Nós somos pobres. Mas a gente legal isso? A gente se Aí sente quando você bem. mora nos Estados Unidos, você tem a certeza que você sempre vai ter uma vida de status, uma vida de boa qualidade, com desenvolvimento, com segurança, com tudo. Mas você tá falando de sentimento. Toda nação do mundo... Mas vai pra China que você vai ter as mesmas coisas. Mas diferente. Só que lá eu não posso fazer nada que eu queira. Eu tenho que fazer tudo que o público diferente com detalhe. A hora que você fica velho, a hora que você vai no hospital, se você tiver plano ou não tiver plano, na China ele te atende. Se você ficar velho na China, se você ficar velho na China, o governo vai te acolher. Não é o que acontece nos Estados Unidos. Eu sei, mas o problema é o seguinte, a qualidade de vida da China é um lixo. Ô, Redó, você precisa ir pra China de novo. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Você precisa voltar pra China. 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. Você tem 400 milhões que vivem melhor do que os americanos. Te convido a ir pra China. Você tem 400 milhões. Você tem 400 milhões de americanos. Então, você tem 400... Mas o endividamento do país está alto, hein? É alto. Não, e eu tenho 1 bilhão e 400 milhões de chineses. 400 milhões vivem melhor que os americanos, indiscutivelmente. Melhor que os americanos. Eles tomam Romani Conti muito mais do que a Europa inteira. Agora, o fato é o seguinte. Por outro lado, você tem uma situação aonde 1 milhão de chineses come uma vez por dia. E não venha me dizer que não, que agora mudou. É mentira. É mentira. Tanto que é o seguinte, você sabia que na China não tem cemitério? A pessoa, quando morre, eles abrem um buraco e enterram no quintal de casa. Mas eu não entendo assim como você defende a China dentro de uma questão ideológica. Porque, veja bem, a China hoje tem um pleno capitalismo. O que é comunista é só o Politburo, poder central. Tá certo? Onde não, e ela só tem esse exemplo que tem você não por pode causa do capitalismo. Cara que você vai pro paredão. E quem foi que deu essa aula de capitalismo para os chineses? Quem foi? Os Estados Unidos. É claro. Sim, eles copiaram o modelo tributário americano. Não, e não é só isso. A China até então consumia ópio. Não. E vivia de... A China hoje é o país mais capitalista do mundo. Que tipo de capitalismo? Liberdade econômica absurda. Qual é o tipo de capitalismo? Não, pera um pouquinho, calma. Não é liberdade econômica absurda, não. Lá na China liberdade econômica vigiada. Lá ninguém pode ter... Veja, não precisa ir muito longe. As maiores e mais importantes indústrias do mundo chinês são todas estatais. Todas. Não todas. Todas. A BYD é estatal. Não, já é privada. Não. Privada 40%. 60% é estatal. Então vamos lá. Então, é que nem a Petrobras. Mas a Petrobras é privada. A liberdade econômica na China hoje é muito maior que o Brasil. Não, isso não... Peraí. Mas para ser maior que o Brasil, até o Paraguai é maior que o Brasil. Essa reforma tributária a Venezuela é maior que o Brasil. A reforma tributária que o Lula fez é para destruir toda a capacidade produtiva do Brasil. Toda. É impossível. E outra coisa... produzir com a nova reforma tributária. Como é que começou a reforma tributária? Nós estamos tendo uma guerra de ICMS nos estados, precisamos acabar com essa guerra. Poxa, precisamos acabar e tal, reuniu todo mundo, vamos acabar. Aí o Lula ganha a eleição. Quando o Lula ganha a eleição, quer dizer, ele cria um modelo de reforma tributária mais complexo do que o que existia com o ICMS. Manicômio! E agora é o seguinte, você vê, as empresas veja, quem está ganhando muito dinheiro agora é contador, auditor e os... Tentando explicar para nós... E os consultores Deixa eu só entender. Tributário. Ele criou um manicômio. Tem uma pergunta que não quer calar. Fale, doutor. A reforma tributária, ela foi votada nas duas casas, não foi? Foi. Nas duas casas do governo. Total. E o deputado que não votou... Com a pressão do governo. Ficou até sem cueca. Entendeu? Casa que, por exemplo, reprovou o Jorge Messias. Olha, isso. Então, com a pressão do governo. Então, assim, ela não vota 5-2... porque não tem pressão do governo. Mas aí, quando tem na questão tributária, o governo pressionou, o cara votou. É engraçado, não é? Porque assim... Pressão seletiva. Pressão. Mas é pressão. Com todo respeito, eu trabalhei naquela casa. Todo governo que quer aprovar alguma coisa no Congresso para valer, ele aprova. Eu trabalhei naquela casa. Em qualquer governo. E lá funciona assim. E lá funciona assim. Já melhorou. O Lula quis esse modelo maravilhoso para destruir
o aparelho produtivo brasileiro. Ele aprovou isso. Aprovou. Tá certo. Exatamente. Você vê o caso agora, a cada 27 dias, um novo imposto. Você sabia que tem nome bonito para isso, né? Tem. Sabe como é que chama isso no modelo comunista? Nova matriz econômica. Isso, nova matriz econômica. É que é o seguinte, você destrói o modelo, depois esse modelo fica na dependência do Estado, você cria um novo E nós estávamos falando, eu estava falando do Dr. Marçal e com o Fernando, e a gente aqui com o nosso Guga, esse mediador de primeira grandeza, o Brasil é maravilhoso. O Brasil é o melhor país do mundo, tem um povo fantástico, solo, subsolo, clima, vegetação. Tem os amigos aqui. Os amigos. Né? Gente da melhor qualidade. Agora o problema é o seguinte, infelizmente a gente tem esse governo que não joga desse jeito. Mas é o governo, eu vou botar outro assunto em pauta, porque senão vocês vão ficar discutindo aqui. O presidente Lula visitou, né, o Amapá, onde a Petrobras, né, descobriu o petróleo. E o que eu vou jogar em pauta não é a descoberta do petróleo, não é a visita do Lula, mas foi presidente do Senado, Davi Alcolumbre, gravar um vídeo agradecendo o presidente Lula pelo petróleo que ele trouxe, pelo trabalho da Petrobras. Para lembrar o nosso telespectador, que eu sei que todos vocês lembram, o Alcolumbre é aquele que falou para o Lula, não passa mais nada aqui no Congresso enquanto o senhor não se acertar comigo. Pergunta é o seguinte, eles se acertaram então, né? E bem, vídeo tão amoroso desse. Tanto que o Lula foi para lá, essa jazida já era conhecida, como é a da Brasil com a Venezuela, a mesma coisa, que a dona Marina Silva, que é candidata a senadora pelo Estado de São Paulo, e eu pergunto com todo respeito a senhora pela sua biografia, pelo seu trabalho, até 18 anos, uma semi-analfabeta, depois fez o que fez, considerada uma das melhores mulheres do mundo e tal, aquela história toda, que a gente sabe que a petezada adora isso, e os comunistas e os ideólogos. Mas independente disso, veja, por que a senhora não sai candidata a deputada, senadora lá no seu estado? Por que veio para São Paulo? Nós tivemos um carioca que veio se meter aqui para ser governador, por que ela não pode vir aqui ser senadora? É excelente, só que é o seguinte, o carioca não tinha espaço no Rio de Janeiro, por isso que ele veio para São Paulo. Entendi. E com o apoio do bolsonarismo, porque o carioca sozinho não ganhava nem para porteiro. Entendi. E ele sabe disso. E tem sido muito leal ao presidente. Perfeito. Inclusive agora, com essas confusões todas com o Flávio, ele tem dito, sou leal ao meu líder que me elegeu governador. Pegando o questionamento... Não, mas a Marina até que não é tão ruim. O pior é a Simone Tebet, com todo... Ministra, a senhora foi uma ministra, né? Mamão com açúcar, né? Não, o que ela fez? Nada. Como ministra do Planejamento do Brasil. Não, nada. Ela resolveu o problema? Mas foi bom não ter feito nada, porque o Lula colocou ela lá para não fazer nada. Né? Então. E agora ela vem para dizer que é candidata a senadora pelo Estado de São Paulo. Graças a Deus nós temos Ricardo Salles, Derrite e o outro também nosso aí, qual que é? Ricardo Salles, Derrite. O Salles e o Derrite, tem um terceiro. Então, mas pelo menos... André do Prado. É o André do Prado. Mas a questão do petróleo é o seguinte... Aquela região faz parte da mesma região da Venezuela e da Guiana Inglesa. Da antiga Guiana Inglesa. Que passa pela... Exatamente. Por Roraima. Que passa por Roraima. Só que a Marina Silva é a favor da natureza, não queria explorar petróleo, porque etc. Eu escrevi no Facebook... E entregou tudo isso para os índios. Humildemente, eu disse assim, olha, só país otário que não pesquisa e não explora petróleo como o Brasil. Porque tem o seguinte, todos os países onde tem petróleo, eles vão lá e vão explorar petróleo. A Noruega tem poço de petróleo no Mar do Norte, tem no Alasca, tem na Nova Zelândia, tem em tudo quanto é lugar. Então é o seguinte... E é um país riquíssimo. Moral da história. Onde tem possibilidade de se explorar petróleo, seja país que for, sabe esses países verdes aí, lógico. Finlândia, etc., todos eles exploram o petróleo. E tem mais uma outra coisa. A Noruega tem uma coisa engraçadinha, que é o seguinte, os automóveis lá são todos elétricos, não são coisas. Tudo bem, isso é uma política do país e está até certo. Mas eles vendem o petróleo. Só que eles não deixam de explorar petróleo. Exato. Ali no Mar do Norte, ali. Não, deixa eu botar uma questão. Que papo é esse que na Amazônia não pode explorar então quer dizer que vocês estão falando, e aí eu vou começar pelo Dr. Marcel, depois vocês vão acrescentar que em pleno ano de 2026 as questões climáticas não precisam ter preocupação. É isso mesmo? Não. Então, explorar petróleo não é não ter preocupação climática. O petróleo não significa necessariamente que vai poluir toda a região.
Por que os países têm usina nuclear? Fala para mim. Quantas usinas nucleares os Estados Unidos têm? A França tem 80 usinas nucleares. Tá certo? A Rússia tem... Alemanha. Enfim, a Inglaterra. É o seguinte... Inúmeros... A natureza é uma outra coisa, se confunde muito. Inúmeros... A natureza... Submarinos nucleares. A preservação da natureza é uma outra coisa, não é deixar de explorar petróleo. A preservação da natureza é você não desmatar, é você preservar, você cuidar. A legislação brasileira é a pior do mundo. Eu posso fazer Posso fazer uma brincadeirinha aqui? Pode. Principalmente o meu querido amigo que ama a China. Veja só, eu quero só dizer o seguinte. Eu quero que o mundo explique aonde vão parar essas baterias, esses milhões de baterias de carros elétricos. Sim, um problema gravíssimo. Que elas sequer têm condição de ser destruídas pela natureza. Porque se você pegar ferro gusa e jogar no mar, depois de, 100 anos, virou pó. Agora, essas baterias, 1 milhão de anos e elas não vão se desfazer. Exatamente. Elas vão contaminar a terra. Então, veja, essa história de que ter carro elétrico é uma sustentabilidade é um bruta do engodo. Uma mentira. Vamos mandar. Vamos mandar um e-mail pro Elon Musk. Eu vou mandar um e-mail pro Elon Musk, porque ele foi o primeiro. Vou perguntar para ele, Elon, o que você tá fazendo? O que você tá fazendo com as baterias dos seus carros, Elon? Porque aí a gente muda, né? Porque aí o problema era chinês, já não é mais, é americano. O Elon Musk vai dizer, olha, o que eu fiz, o que eu faço com as baterias? Mas ele é tão inteligente, o Elon Musk é tão inteligente que eu acho... Eu tô falando uma coisa aqui que vai parecer só brincadeira, mas é verdade. Por que a necessidade de explorar Marte? De repente, lotar os foguetes e mandar essas baterias pra lá, pô. Também. Você entendeu? Mas é verdade. Os caras que rezaram pra pneu, puseram o celular pra chamar as coisas, a gente pode mandar pra Marte também. Vai ficar populoso Marte muito rapidamente. Então, a gente só precisa ver como é que faz casa de bambu, uma atividade ecológica. O bambu é o maior consumidor de água do subterrâneo. Exato. Entendeu? Então, quer dizer... E não só o bambu, o eucalipto também. Porque o eucalipto, onde ele é plantado, ele destrói o sistema. Só deixando bem claro que nenhum nem outro tem nada a ver com ecologia. O eucalipto é uma exploração econômica, da mesma forma que o bambu é uma exploração econômica. Então nós não vamos misturar, não vamos confundir as coisas. Ecológico é aquilo que você possa reciclar. Isto é ecológico. Aquilo que já está feito... vou pegar todo esse aço que tem aqui, vou pegar o lixo e vou transformar em papel, etc. Isso é ecológico. Isso é ecológico. Isso é exatamente. Agora, você exercer uma atividade direta, ela não é ecológica. Não. Agora, doutor Marcel, e o vídeo do Alcolumbre pelo Lula? O que você achou? Isso é política. Essa é a política. Esses são os questionamentos políticos que a gente sempre vai ter, efetivamente. Olha só, porque se eu for discutir isso efetivamente, por exemplo, eu teria que adentrar em algumas outras coisas. O Alcolumbre é senador por um estado do Amapá. Graças ao José Sarney. Que tem menos população do que várias cidades de São Paulo. Ele se elege porque, e muito claro, eu não estou discutindo porque está na lei, mas eu acho um absurdo a representatividade dele junto ao colégio como um todo, efetivamente. Só que a regra é essa e está tudo certo. Ok? Bom, como presidente de uma das maiores casas, né, você tem o poder aqui, ele é dividido muito claramente, né? Presidente da República, presidente do Senado, presidente da Câmara e STF. Esses três aqui comungam da mesma forma. Isso aqui é uma distribuição de poder. Ele exerce o poder dele, o outro exerce o poder e assim, e tem que se acertar. E desde que a política existe aqui, é dessa forma. Aí foram lá se acertar. Se isso é bom, ruim, infelizmente, não é uma discussão que a gente consiga ter nenhum tipo de... Mas seria uma coisa também, vamos levar aqui, jogar mais uma pimentinha pra gente acabar o assunto também, o presidente Lula vai extremamente bem nas pesquisas lá no Amapá. Lógico, e ele tá morrendo de medo de perder a popularidade dele, né? Gente, o Lira, vocês querem mais do que o Lira? Vocês querem mais do que o Lira apoiando o Lula em Alagoas? Se perguntar para mim, Marcel, e vamos deixar claro, nada contra o PT, não, eu só brinco que não sou petista, porque eu não sou petista, sou comunista, então tem uma diferença. Mas assim, gente, não adianta. O Lira tá em Alagoas do lado do Lula, porque ele precisa de palanque, ele precisa de voto. E isso é assim, ninguém, não, porque é bonitinho. Não, mentira.
Kassab dividiu o PSD por quê? Porque ele sabe que lá em cima tem que ser o Lula, aqui embaixo pode ser o Flávio. O União Brasil, mesma coisa. O Republicano, mesma coisa. Não dá pra ser puro ingênuo e falar, não... O MDB é a mesma coisa. O MDB, e isso não é de hoje, gente. O MDB mais ainda. Isso não é de MDB, hoje. E tinha planos de lançar candidato individual, não lançou. Isso não é de hoje. Isso não é de hoje. Isso desde que a política é política. É verdade. Né? Enquanto você tiver essa, o multipartidarismo e o governo de coalizão, isso vai acontecer, gente. Sim. Não adianta. É governo de coalizão. Você vai trazer o que é bom, o que é ruim. O que você tem que ter é rapidez para expurgar o que é ruim. Rápido. Que às vezes isso não acontece. E aí você cria problemas. E aí enquanto você não tiver voto distrital no Brasil, você não tem salto de qualidade na política. Desculpa, Fernando, vou discordar de você. Eu acho que a questão não está no tipo de voto, gente. Está no tipo de política. Não, voto distrital não é um tipo de... Não, se é o voto distrital, você dá um salto qualitativo... Você só dimensiona a coisa, continua sendo da mesma forma, Fernando. É outro universo. Qual universo? Então me explica, por gentileza. Sabe por que todos os deputados são contra? É porque todos eles não vão conseguir se eleger, mesmo com o dinheiro que tem. Fernando, olha só. Porque o voto distrital é o voto regional, é aquele que está ali, ó, tá aqui na esquina, tá aqui no bairro. Quando você vota no Joãozinho, ele some e desaparece. A hora que você encontra ele, ele tem uma resposta para você. Sabe qual é? Olha, infelizmente eu não pude estar aqui, porque eu estava lá em Araçatuba, eu estava cuidando lá dos meus eleitores, estava com uns problemas lá, precisei resolver. Aí o pessoal de Araçatuba não vê o cara também, mas ele chega lá em Araçatuba e fala assim, poxa, eu não pude vir aqui te visitar, porque eu estava lá em Bauru, etc. Você não acha o cara. Tá certo? No distrital, ele não tem que estar lá. Fernando, o distrital é para você odiar o outro me permita a pureza da alma. Se 80% de quem vota em deputado não sabe em quem votou, vai ser o distrital que vai mudar isso? Claro, o distrital Doutor, agora com todo respeito, eu vou te falar. Aqui com todo respeito. Mas com conhecimento de causa. Veja só, o que o Fernando está falando tem todo o sentido do mundo. Veja se esse mesmo fenômeno acontece com os vereadores. Não acontece. Por quê? Porque o vereador está no bairro do cara. Claro. Tá do lado da região dele. Por isso que eu tô falando. Você pergunta para um cara, na Zona Leste, quem é o vereador aqui? É o Chiquinho dos Santos. Por isso que eu falei. E eu voto nele eu votei no Chiquinho, no Luizinho dos Santos, na família inteira. Isso não muda nada lá em cima. Porque eles ajudam a minha família, aqui. A gente tava precisando aqui, teve um negócio do pronto-socorro, ele foi lá, arrumou. Quer dizer, agora o deputado é a mesma coisa. Se ele tiver aproximação com o eleitor, é o caso dos Estados Unidos, irmão. Importa, é o voto do condado. Pouco importa. E o deputado é 2 anos. A hora que você chega no macro, o eleitor tá lá embaixo. A discussão do macro não tem nada a ver com o eleitor lá embaixo. Mas aí eu vou te explicar por que tem. Eu vou te explicar. Por favor, você que é muito inteligente, tem condição de mudar essa sua visão. Eu vou explicar por quê. Por que não dá certo o voto distrital? Porque os atuais deputados não querem. Claro. Porque eu vou te falar uma coisa. Você pega um deputado que tem voto no estado inteiro. Sim. Entendeu? Pra ele não interessa. Sim. E ele manda, porque ele tem 400 mil votos, 300 mil votos. Ele tem bons argumentos. Eu não deu pra te visitar porque eu tava lá em Aratuba. Agora, o distrital não. O distrital é o seguinte, você vai dividir o estado inteiro, tá certo? Em distritos, e você vai eleger uma bancada de 10 deputados, aqui da região sul. Pronto. E a região sul, esse deputado vai ter que ter uma ligação fantástica com o vereador, porque senão ele também não se elege. Perfeito. A questão política está resolvida. Eu quero saber a hora que chega lá em cima. Não tem problema. A hora que chega lá em cima, se ele votar contrariamente à minha vontade, quando ele vier na casa dele, o eleitor dele está do lado da casa. Você tem uma vigilância muito maior. Uma vigilância muito maior. Mas você ele pode vigiar o seu deputado. Ele não tem que ir em outro lugar. Você vigia um deputado que mora em Ribeirão Preto? Você vigia um que mora em Presidente Prudente? O cara não vigia o que ele votou. O cara não vigia o que ele votou, gente. 80% não sabem quem votou. Mas é por causa disso. Mas é por causa dessa distância. É por causa dessa distância. Não é o eleitor. Olha, quem acompanha a política, vai lá na Assembleia, na LESP, e olha a cara dos deputados. Tudo estranho. Você não sabe quem é. Uma vez eu tava almoçando com um deles, e aí eu falei, por que os deputados? Porque não sei o quê, porque não sei o que lá, porque não sei o quê. E ele não tava com o brochinho dele de deputado, né? E aí, de repente, ele virou e falou assim, não, porque eu, inclusive, na bancada e tal, quando ele falou bancada, eu falei, cara, esse cara deve ser assessor de algum deputado forte aqui, né? Aí, de repente, não, eu sou deputado do PSOL, entendeu?
Aí eu falei, porra, você não sabe quem é. Você não sabe quem é o cara. Gente, nosso Com o Brasil Debate de hoje vai chegando ao final. Quero agradecer ao jornalista Sérgio Redó. Muito obrigado, Redó. Eu que nem relaxado aqui, parecia que eu tava em casa. Doutor Marcelo Camilo, isso que é importante, isso a gente em casa. Guga, muito obrigado, um prazer estar com os dois companheiros, Fernando e Redó, e vou repetir, aqui é sempre com muito respeito, aqui é simplesmente uma exposição de ideias, divergentes, convergentes, não importa, o que importa é o bom debate, é poder escutar o outro, não precisa brigar, nada disso, gente, isso é o recado para vocês, parem de brigar por política, tentem ver os lados da política. O lado bom, o lado positivo e aquele que realmente traz resultado. Fernando Carvalho. Guga, obrigado, prazer estar aqui com vocês, Marcelo, Redó, é um debate muito profícuo, muito legal, e vamos para a próxima. É isso, e uma mensagem para o nosso eleitor que nos assiste, né? Você vai votar, pega a tua régua e pensa, a saúde no seu estado tá boa? Isso. A educação tá boa? A segurança pública tá boa? Então você deve votar no atual governador, porque tá tudo ótimo. Se não está, você vai lá e vota no opositor. Não adianta você falar, eu não voto nesse porque esse é ligado a não sei quem, não voto naquele porque é ligado a não sei o que lá. Importante é o quê? Faça a sua análise. Como é que está a saúde, como é que está a educação, como é que está a segurança pública. Perfeito. E o mesmo vale federal. Faz assim, não pensa, eu não voto nesse porque eu não gosto. Política não é amor, política é resultado. Gente, um grande abraço a vocês, até um próximo CBD na sua TV comunitária. Tchau, tchau.